Olá pessoal, e nosso vídeo de hoje será sobre contagem de reticulócito. A gente vai falar da utilidade da contagem de reticulócito, vai mostrar o procedimento para você contar reticulócito em laboratório e vai mostrar as correções de contagem. Muita gente conhece a contagem de reticulócito tradicional, mas não é tão comum realizar em laboratório a contagem corrigida e a liberação do índice reticulocítico. Os reticulócitos, na verdade, eles são fase de maturação da célula eritroide. Seria o correspondente a hemácias ainda jovens. Existe uma sequência de maturação da célula eritroide na medula óssea que inicia-se com o proeritroblasto, depois o eritroblasto basófilo, depois o eritroblasto policromático, eritroblasto ortocromático. Quando essa célula perde o núcleo, temos o que nós chamamos de reticulócito, que são células oriundas do eritroblasto ortocromático que possuem filamentos de RNA no citoplasma. Depois essa célula preenche o conteúdo completo de hemoglobina, vai para a circulação sanguínea já no formato de os eritrócitos maduros ou hemácias, que tem essa importante função de oxigenação tecidual. A contagem de reticulócito ela é utilizada com o objetivo de avaliar a resposta medular. Principalmente sua aplicabilidade é principal em situações de anemia e mais comum de anemia carencial, quando a medula trabalha para poder restabelecer o quantitativo celular e de hemoglobina circulando no sangue. Geralmente essas células que ainda estão imaturas são liberadas na corrente sanguínea e isso nos dá um indicativo de que a medula está produzindo as células eritroides que nesse caso o paciente está precisando. A contagem dos reticulócitos ela pode ser feita de forma manual ou automatizada. Então, existem alguns equipamentos de hematologia que têm a capacidade de quantificar esse reticulócito. O valor de referência aceitável para adulto de reticulócito na corrente sanguínea é até 2%, para recém-nascido até 6%. Pequenas variações são aceitáveis dentro desse número. É importante ficar claro que o reticulócito não é uma célula madura e, como tal, é uma célula presente na medula óssea. Considerando a contagem manual do reticulócito, qual é o procedimento que é feito? Geralmente a gente pega sangue total, anticoagulado com EDTA e o corante. O mais comum é o azul de cresil brilhante, porém existem outros até com coloração um pouco até melhor, como é o caso do novo azul de metileno. Mas o mais comum é o corante supravital azul de cresil brilhante. O procedimento é o seguinte: partes iguais de sangue total anticoagulado com EDTA e o corante, vou dar um exemplo do azul de cresil brilhante, bota num tubo de vidro, geralmente 100 microlitros de cada um, coloca num tubo de vidro e deixa no banho-maria por de 15 a 30 minutos. Aí isso deve ser testado, cada laboratório padroniza o seu tempo mais adequado. Retira do banho-maria ao final do tempo, faz um esfregaço e olha o microscópio na objetiva de 100 vezes com um aumento total de 1000 vezes. Como é feita então essa contagem percentual dos reticulócitos? No aumento de 1000 vezes, espera-se que você conte o total de reticulócitos em 1000 hemácias. Se você escolher um campo em que as hemácias estão soltinhas, não sobrepostas e também não tão muito espaçadas, vai ter em torno de 200 hemácias por campo. Você conta 5 campos e avalia quantos reticulócitos foram encontrados. E faz uma regra de 3. Por exemplo, se você encontrou 10 reticulócitos em 1000 hemácias, você vai ter 1% de reticulócito. Mas para deixar seu laudo mais completo, principalmente em pacientes com anemia, é interessante você liberar a contagem corrigida, que leva em consideração o grau da anemia. Então vamos ver como é feita essa correção da contagem do reticulócito. Inicialmente vamos dar um exemplo de uma correção feita pela hemoglobina. Então como é que a gente tem? O percentual corrigido dos reticulócitos é igual ao percentual não corrigido vezes a hemoglobina do paciente dividido por 15 para homens
ou a hemoglobina do paciente dividido por 13,5 para mulheres. Agora corrigindo pelo hematócrito, percentual corrigido é igual percentual não corrigido vezes hematócrito dividido por 45 para homens ou hematócrito dividido por 40 para mulheres. Vamos a um exemplo. Paciente do sexo masculino com hemoglobina de 7 e hematócrito de 22. O percentual não corrigido foi 10%. Então nós teremos percentual corrigido é igual a 10 vezes 22, que é o hematócrito do paciente, dividido por 45, já que ele é do sexo masculino. Nesse exemplo de correção, utilizando o hematócrito, eu vou ter uma contagem corrigida dos reticulócitos de 4,88%. Isso é importante para ser feito principalmente em pacientes com anemia. Em pacientes com anemia e com reticulocitose, é indicado também se liberar o índice reticulocítico, que leva em consideração tanto o grau de anemia quanto o tempo de circulação desse reticulócito. Para ser determinado o índice reticulocítico, a gente observa essa tabelinha que leva em consideração o grau de anemia e a duração do reticulócito na circulação, baseado no hematócrito do paciente. Então, nesse mesmo exemplo, o que a gente tem? Um paciente do sexo masculino com hemoglobina de 7 com hematócrito de 22. A gente já viu que o percentual corrigido de reticulócito é de 4,88%. Como ele tem 22 de hematócrito, a gente tem de 20 a 30% 2 dias. Então nós vamos dividir a contagem corrigida por 2, que se refere ao tempo de circulação desse reticulócito. Então, o índice reticulocítico é calculado por 4,88% dividido por 2, já que ele tem 22% de hematócrito. É isso? Olha lá na tabelinha, 22% está entre 20 e 30 e 2 dias de circulação. Então, 4,88% dividido por 2 dá 2,44. Ou seja, o aumento real da produção eritroide desse paciente foi de 2,44 vezes. Então é importante ficar claro para vocês, pacientes com anemia e com reticulocitose, é interessante que você libere junto com a contagem do reticulócito o índice reticulocítico. Em pacientes em que não há reticulocitose, esse índice reticulocítico ele fica prejudicado. Então, principalmente nesse tipo de paciente com anemia e reticulocitose, vale a pena você liberar o índice reticulocítico. Para paciente com anemia, seu laudo fica muito mais interessante quando você libera a contagem de reticulócito corrigido e o índice reticulocítico. Eu quero chamar a atenção ainda para algumas questões. Reticulócitos normais ou diminuídos em indivíduos anêmicos são sinais de baixa produção medular. Reticulocitose é um bom indicativo de resposta terapêutica nas anemias carenciais. Por exemplo, pacientes com anemia ferropriva ou megaloblástica, tratadas com ferro ou folato, respondem com intensa reticulocitose até a elevação da hemoglobina a níveis normais. Reticulocitose sem história de perda sanguínea ou de tratamento a anemias carenciais é um indicativo de processos hemolíticos subclínicos. Então, pessoal, espero que tenha ficado claro para você. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal para que você acompanhe os próximos. Se está complicado, se está com dúvida, descomplica mais.